faça a sua inscrição. Ative as notificações e deixe o like. Muito boa noite a você, torcedor, ligado, sintonizado no nosso Baraúna ao vivo. Estamos aqui para tentar conversar um pouco sobre o que foi Bahia 1, Fluminense 0, um jogo importante, um jogo diferente, um jogo com algumas características as quais a gente vai começar a conversar e narrar agora. Tudo isso porque a Arena Fonte Nova foi um verdadeiro caldeirão. Mais uma vez, parabenizar você, torcedor do Bahia, parabenizar você, torcedor tricolor, você que veste o manto do esquadrão e vai para a Arena Fonte Nova torcer para o seu time. Você merece nota 1000, 1 milhão. Isso porque, simplesmente, 43 mil pessoas em uma quinta-feira à noite, às 19h30, meu irmão, só para torcedor do Bahia. Só para um torcedor apaixonado, diferenciado, que vive ativamente a sua paixão pelo seu clube. Clube esse que vem dando retorno, clube esse que vem dando alegrias, clube esse que vem dando perspectivas de futuro. O Bahia deu um passo, metade de um passo gigante para chegar à inédita semifinal. Para tanto, precisará vencer a partida de volta ou empatar. Não perdendo a partida de volta, o Bahia simplesmente estará na inédita semifinal da Copa do Brasil nesta edição de 2025. Tudo isso construído dentro da Arena Fonte Nova com a sua participação, com a sua parceria, com a sua energia, torcedor. E a você, milhões de parabéns, milhões de palavras positivas e que continue fazendo do Esporte Clube hoje Bahia SAF esse gigante que está chegando para se posicionar no seu devido lugar. Mas temos que conversar do jogo, a começar pela escalação. Uma escalação que particularmente a mim, para quem acompanha a Baiana FM, a BNews TV, é só pegar lá o vídeo no início e perguntar do que fui. Sobre a escalação eu disse, não me agradou o ataque com Cauli, Kaique e o William José. Quando você precisa de profundidade, quando você precisa de largura para dar espaço para os seus meias e volantes que infiltram, para o seu lateral construtor e para as outras peças que se aproximam, ter dois homens que não têm tanta velocidade como William José e Cauli, e mais um que até tem velocidade, mas não prioriza atacar os espaços, você iria sentir necessidade de alguém que primeiro atacasse os espaços, desse largura e amplitude à sua equipe e desse principalmente condição de você sofrer menos ataques do adversário, porque teria a bola, estaria acuando e acossando esse adversário. Os primeiros 20, 25 minutos, essa história foi contada desse jeito. Mas quando o Bahia começou a perder a intensidade, a perder justamente o seu principal ponto, que era a largura e profundidade, o Fluminense começou a entender que vou aqui fazer uma cera, vou aqui enrolar um pouquinho, vou aqui ficar tocando bola atrás, tanto que o primeiro tempo termina com a posse em 50-50, porque o Bahia foi permissivo, o Bahia cedeu espaços e o Bahia deixou para o Fluminense uma bola onde a maior parte do tempo essa bola esteve entre seus zagueiros e seus volantes. O Bahia sofreu, Baraúna? Não. O Bahia não sofreu, mas também não fez o Fluminense sofrer. Até teve alguns poucos lances no primeiro tempo, até teve volume nos primeiros 20, 25 minutos, mas não conseguiu ser constante a ponto de deixar o Fluminense acuado. Parecia que os 25 minutos iniciais seriam transformados em 35, 45 e o Bahia seria avassalador, como começou o jogo e a qualquer momento
conseguiria o seu gol. Não aconteceu, lê do engano, mas aí é uma história que a gente vai contar a partir de agora. Ronaldo, uma grande atuação, uma grande participação, e torcedor, batam palmas para o Ronaldo, porque no dia de ontem, ontem, na partida contra o Fluminense, ele fez duas belíssimas defesas e, quando solicitado, fez boas e grandes intervenções. E só para lembrar, Ronaldo é o goleiro da Copa do Nordeste, já que o João Paulo não pode atuar, ou é ele ou é o Danilo. Ok? Arias, um jogo gigantesco do Santi Arias, beirando a perfeição. Até o pênalti ele estava bem posicionado, com o braço colado ao corpo. O Rafael Claus ainda tentou sinalizar, marcar esse pênalti, mas não conseguiu esse feito, porque o VAR o chamou e mostrou que o pênalti não deveria ter sido marcado. David Duarte, mais uma grande partida do DVD, mais uma grande partida onde ele vai bem, onde ele domina o espaço, vai bem embaixo, vai bem em cima e foi eficaz. Ramos Mingo voltou ao seu nível de atuação. Nível 8 para cima. E ele conseguiu manter-se nesse diapasão na partida diante do Fluminense. Juba, asterístico. Acevedo, uma grande partida do volante Nicolas Acevedo, o Nico Acevedo. Grande jogo, saiu extenuado, saiu cansado e por isso cedeu o espaço para o Rezende entrar nos minutos finais. Jean Lucas, aquilo que se esperava do Jean Lucas. Jogador selecionável, jogador de seleção, um pulmão gigantesco, correu muito, jogou muito e, olha, asterístico para o lançamento dele. Falo já já. Everton Ribeiro foi um cara tático, foi um cara para o time, foi um cara coletivo que marcou, brigou, lutou, tentou passar, tentou jogar, cansou e cedeu a vaga para o Rodrigo Nestor. Acevedo para o Rezende, Rodrigo Nestor entrou no lugar do Everton Ribeiro, que fez uma grande partida. Aí vem o trio de ataque. Inoperante. Kaique, William José e Cauli. Não estiveram em uma boa noite, não estiveram bem, não renderam e todos três foram vaiados pelo torcedor. Não vou discutir se está certo ou se está errado. A ferramenta que o torcedor tem para manifestar sua indignação, sua insatisfação, é a vaia. Cabe ao jogador entender esse processo, entender o que está acontecendo e, na sua cabeça, em rápidos segundos, processar que é muito melhor ouvir, ainda que pareçam injustas, e sentar no banco ou ir para o vestiário, do que você retrucar. Felizmente, o Cauli retrucou e, para mim, ele foi infeliz. Esse é o termo, após o jogo ter encerrado. O que a gente pode dizer é que o Cauli teve um momento infeliz de retrucar as vaias, mas faz parte, o atleta também não tem sangue de barata. 3 peças que entraram e mudaram o jogo. Pulga, Lúcio e, na sequência, o Thiago. Todos 3, ao lado do Rodrigo Nestor, tá? E, por fim, do Rezende, agregaram mais volume, principalmente esses 4, agregaram muito mais volume ao Bahia. E, com isso, deu o tom final. Para a gente encerrar a nossa análise do Bahia 1, Fluminense 0, eu tenho que dizer sobre os 2 asteriscos. Primeiro, sobre o Jean Lucas, que em uma percepção de tempo, espaço e de projeção, fez um lindo lançamento. E, por conseguinte, sobre o Luciano Juba. Marcou, defendeu, brigou, deu passe, construiu, destruiu e fez um golaço. Dominou a bola, tirou o marcador, bateu com qualidade e ainda contou com a sorte para vencer o Fábio. Resultado, Bahia 1-0, vantagem consolidada. Agora é aguardar o próximo dia 10 de setembro, 7 da noite, no Maracanã, jogo de volta, Bahia e Fluminense, para quiçá selar, sacramentar a classificação do esquadrão às semifinais da Copa do Brasil. Conto com vocês. Amanhã tem encontro marcado no nosso Baraúna 12 em ponto. Vem com a gente. Fui!